Agora, em maio, o fiscal da Anvisa foi lá na fábrica em Amparo, no interior de São Paulo. E o que ele encontrou foi poeira em cima da tubulação, equipamento enferrujado, resto de produto velho que tinha sido devolvido da loja e voltado para a linha de produção. Isso tudo numa linha que faz 23 mil toneladas de detergente por ano. E essa daqui não foi a primeira vez, foi a terceira vez em 3 anos. Em 2024 foi detergente, em novembro de 2025 foi lava-roupa com bactéria e em maio de 2026 uma paralisação geral. Todo mundo está tratando isso daqui como se fosse simplesmente uma crise temporária. Ah, vai dar certo, vamos consertar. Mas a minha opinião é que eles não vão conseguir consertar as coisas tão fáceis assim. Por quê? De novo, na minha opinião, o problema da IP ele é estrutural. E esse é o mesmo problema que está escondido em quase toda empresa grande familiar no Brasil. Deixa eu te colocar rápido aqui no que aconteceu, porque a grande maioria das pessoas viu a manchete, mas não entendeu direito. Lá em novembro de 2025, a própria IP fez um recolhimento geral do seu produto, um recolhimento voluntário. Eles encontraram uma bactéria com nome difícil de pronunciar, que eu vou pedir para o editor colocar aqui embaixo, nos lava-roupas deles. Essa é uma bactéria que vive em lugares úmidos. Em uma pessoa saudável, essa bactéria não faz absolutamente nada. Mas em pessoas mais fragilizadas, com a saúde debilitada ou com alguns problemas pré-existentes, ele pode afetar pele, pulmão, trato urinário. Isso aqui não é uma bactéria que mata em massa, mas sim uma bactéria que pega pessoas que já estão vulneráveis. A IP fez o recall, comunicou, e até aí parecia que estava tudo resolvido. O pessoal da Anvisa foi lá, fez a visita, listou todos os problemas e deu o prazo para eles resolverem. Em maio de 2026, a Anvisa voltou lá para checar, e os problemas não só não tinham sido resolvidos, como o resultado ainda foi pior. Eles suspenderam tudo que tem o lote final 1. Entrou nisso tudo detergente, lava-louça, lava-roupa, desinfetante. Eles fizeram simplesmente um recall para todo o Brasil. A gente tinha simplesmente o Procon recolhendo produtos aqui de São Paulo, de Santa Catarina, de Minas Gerais. E a IP recorreu dessa decisão. Ela disse que tem embasamento científico para provar que o produto é seguro. Ela disse também que vai resolver esse problema rápido, só que o estrago já está feito. Esse aqui é o resumo que já saiu nos jornais. Mas o ponto principal é que isso aqui vai continuar acontecendo. E para você poder entender, eu preciso te mostrar uma comparação que vai mudar tudo. Eu tenho certeza que esse aqui é um modelo de análise que ninguém aqui no YouTube está falando direito, porque a maioria não tem ideia do tamanho da empresa. A IP hoje tem simplesmente 6 fábricas, 7 mil funcionários e 450 produtos. Em detergente de lava-louça, ela tem simplesmente 40% de mercado. A segunda colocada, que é a Limpol, da Bombril, tem 19%. Em sabão em barra, ela lidera. E em lava-roupa, ela briga de igual para igual com uma gigante que é mundial. Para você ter uma ideia do tipo de adversário aqui que ela briga, a P&G, só para você ter uma ideia, é uma empresa americana que vende 84 bilhões de dólares por ano. A Unilever, ela é anglo-holandesa e vende 60 bilhões de dólares por ano. A Reckitt Benckiser, que é dona do Veja e do Vanish, vende simplesmente 18 bilhões de dólares. A IP é uma empresa do interior de São Paulo que está nessa briga com esses gigantes. E não está só brigando com eles, não. Ela está ganhando categoria por categoria. E isso daqui não é normal. Isso daqui é simplesmente uma das maiores histórias de empresas brasileiras. Mas como que ela consegue ganhar dessas empresas? Basicamente 3 coisas. Primeira coisa, preço baixo. A IP não está brigando com consumidores que estão querendo comprar detergente importado. Ele está brigando, literalmente, pelas donas de casa que precisam escolher o que vão comprar ali na sua compra semanal para dentro de casa. E você só consegue ganhar essa briga se você tiver o preço baixo. A segunda coisa é que ela está em todo lugar. Não está só em grandes redes de mercado. Ela está no mercadinho do bairro, está na vendinha da esquina, está em simplesmente todos os lugares. A distribuição deles é imensa. E a terceira é a variedade absurda que eles têm. São 450 produtos. Detergente, lava-roupa, sabão, sabonete, desinfetante, amaciante, cheiro de lavanda, cheiro de eucalipto. Enfim, eles têm uma infinidade de produtos diferentes. E esse modelo funcionou, mas funcionou muito. Simplesmente funcionou por 75 anos e 3 gerações da família Beira. Eles têm 7 mil empregados diretos, 95% dos lares brasileiros têm produtos em IP, inclusive aqui em casa, e esses são números que a P&G, simplesmente com um investimento quase que infinito, não conseguiu. Então esse vídeo não é sobre uma empresa que não foi inteligente o suficiente. É sobre uma empresa que executou um modelo de forma brilhante, mas que não tinha visto um risco escondido atrás dele. Mas para você entender por que a fábrica está quebrando, eu não posso te mostrar só a IP.
eu tenho que te mostrar a IP em comparação com a P&G, porque é literalmente aqui aonde essa verdade vai aparecer. A P&G vende detergente no Brasil. A Unilever vende sabão no Brasil. A Rect vende lava-louça no Brasil. Todas elas operam em escala absurda, todas competem em preço, todas brigam por capilaridade. Mesmo mercado, mesma lógica. E aí a pergunta óbvia, por que a P&G não está sendo interditada pela Anvisa? Por que a Unilever não está tendo recall de bactéria? Por que só a IP? Se a causa fosse margem apertada ou escala demais, todas elas estariam com o mesmo problema, não só a IP. A diferença, na minha opinião, não é operacional. A diferença é de quem manda em quem dentro dessas empresas. Pensa comigo aqui, a P&G é uma empresa de capital aberto. Se a gente for falar no português claro, é simplesmente uma empresa que tem ações na bolsa que qualquer pessoa pode ir lá e comprar. Isso significa que tem o tempo inteiro investidores de fora olhando para dentro da empresa no que está acontecendo. Tem auditor externo entrando lá a cada 3 meses. Tem comitê de qualidade independente e não é alguém que responde para algum diretor lá de dentro. Se a P&G quer cortar um tipo de insumo lá dentro específico simplesmente para economizar, a gente tem justamente esse comitê externo simplesmente dizendo não, porque não quer perder a qualidade dos produtos. Se quiser empurrar produto mais ou menos simplesmente para cumprir meta, vai ter auditor que vai descobrir e o cara vai perder o emprego. Se acontece algum incidente lá dentro, a ação na bolsa cai no dia seguinte e as pessoas de alto escalão dentro da empresa vão ser cobradas por isso. Já a IP é uma empresa familiar, de capital fechado, que, de novo, trazendo para o português, não tem ações listadas na bolsa e simplesmente a empresa é controlada 100% de dentro, ou seja, 100% controle interno, sem nada na bolsa, sem investidores de fora, sem pessoas de fora para cobrar a empresa, assim como é feito dentro da P&G. A família Beira está literalmente ali na operação. O Eduardo Beira, ele é diretor de engenharia e manutenção. O Valdir Beira Júnior é o CEO. Essa é literalmente a terceira geração da família Beira comandando a empresa. E sabe quem manda em quem? Simplesmente, ou basicamente, ninguém. É simplesmente família falando com família. O cara que cuida da qualidade, simplesmente no final das contas, ele responde para quem cuida do caixa. E quando o caixa aperta, porque nesse modelo de negócio a margem é um pouco mais apertada, você literalmente vai lá e abaixa um pouquinho a qualidade do seu produto para poder melhorar a sua margem. E é aí que a Anvisa vai lá e consegue pegar esse tipo de coisa. E esse aqui, na minha opinião, é o ponto principal. A IP não está falhando porque ela opera em escala. Ela está falhando porque ela não tem ninguém de fora obrigando ela a manter a qualidade quando o caixa aperta. A P&G tem, a Unilever tem, a IP não. 75 anos de família tocando um negócio que funcionava muito bem enquanto o negócio cabia dentro da cabeça do fundador. Quando virou 6 fábricas, 7.000 funcionários e 450 produtos diferentes, não cabia mais. Mas a estrutura de controle continua sendo a mesma. Família olhando família. Olho clínico de quem fundou o negócio sem o olhar de ninguém de fora. Se esse tipo de análise aqui e leitura faz sentido para você, já clica no botão de se inscrever aqui embaixo. Curte esse vídeo aqui para você mostrar para o YouTube que você gosta desse tipo de conteúdo e também compartilha com quem você acha que vai ter essa mesma visão. Voltando aqui para nossa história, você sabe qual que é a parte mais ácida disso tudo? Eu vou te contar uma coisa que ninguém aqui está conectando. Em 2023, a IP ganhou o prêmio de fornecedor nota 10 da ABAD, que é a Associação de Atacadistas e Distribuidores Brasileiros. Em 2022, a IP ficou em terceiro lugar no ranking das empresas mais reconhecidas pelo ESG no Brasil. ESG, em português claro aqui, é basicamente o quanto que uma empresa é responsável com o meio ambiente, com a sociedade e com a governança. E governança, presta atenção nessa palavra, é justamente quem manda em quem dentro da empresa. Quem decide o quê? Quem fiscaliza quem? A IP ficou em terceiro lugar em 2022 em governança. Em 2024, eles ganharam o prêmio Silo Awards, que é simplesmente o prêmio internacional de criação publicitária. Eles literalmente têm prêmio de meio ambiente, prêmio de sustentabilidade, prêmio de marca mais lembrada e prêmio de marca cidadã. E você sabe o que isso prova? Isso prova que prêmios de qualidade não são especificamente uma demonstração de qualidade, mas sim de um marketing de qualidade. E empresa familiar, eles têm uma capacidade enorme de ganhar reconhecimentos externos de coisa que parece controle, mas literalmente só parece controle. Selo de sustentabilidade, certificado ISO, prêmio de governança, tudo isso convive com poeira na tubulação e bactéria em produtos. E ninguém vê essa contradição até a Anvisa aparecer na jogada. O reconhecimento externo, ele simplesmente te elogia e o controle externo, ele te freia quando você vai fazer alguma coisa que pode impactar ou prejudicar a empresa. Mas aí você se pergunta, então é só a IP profissionalizar a governança, né? Colocar auditor externo, criar o comitê de qualidade
mas não é tão simples assim. Empresa gigante familiar tem uma armadilha real. Profissionalizar de verdade significa você tirar controle de pessoas que simplesmente construíram a empresa do zero. A família Beira não está no operacional por acaso. Ela está lá porque foram eles que colocaram a empresa no patamar que ela está hoje. Pedir simplesmente para a família abrir mão da decisão é quase a mesma coisa que você pedir para alguém abrir mão de um filho que acabou de criar. Cada decisão que a família vai tomar é muito mais rápida. É uma decisão que num almoço de domingo eles conseguem resolver, coisas que uma multinacional gigante leva meses para conseguir. E isso daqui é um ativo real. Empresas que conseguem mudar rapidamente o seu direcionamento, isso aqui é muito bom. Se você profissionalizar demais, você simplesmente perde essa velocidade e essa autonomia. Se você cria um comitê de qualidade independente, é simplesmente você poder dar liberdade para alguém falar que você tem que parar a fábrica ou que você está fazendo alguma coisa errada. É quase a mesma analogia ali que eu falei do filho, né? Você está criando o teu filho, é basicamente alguém falar para você que você está criando ele errado. E isso também significa que você vai precisar simplesmente investir em redundância de qualidade, coisa que vai custar dinheiro agora, para não impactar alguma coisa que pode dar errado daqui a 3 anos. Você vai simplesmente abrir mão da sua agilidade para ganhar segurança. Para a empresa familiar é muito mais difícil porque essa decisão ela tem que vir de dentro e muitas vezes de quem tem dificuldade de aceitar. E o que vai acontecer com a IP agora na prática? Eles vão contratar consultoria cara, vão criar comitê externo, vão contratar diretor de qualidade de fora, vão fazer auditoria, vão investir em equipamento novo e vão parar a produção para fazer a limpeza. Mas a pergunta de verdade aqui é a seguinte: daqui a 3 anos, quando essa crise passar, esse mesmo comitê vai ter poder de fechar essa fábrica quando simplesmente o caixa ele tá baixo e você precisa rodar, ou ele vai virar simplesmente só mais um para poder cumprir tabela? Eu aposto que vira só mais um para cumprir tabela, porque esse daqui é o histórico de empresa familiar grande no Brasil. E é exatamente aqui que esse vídeo deixa de ser só sobre a IP. Se você tá ouvindo tudo isso daqui e tá só pensando, pô, coitado da IP, eu espero que eles se recuperem logo, você tá perdendo o ponto principal. Esse vídeo não é só sobre a IP. É sobre quase toda empresa grande brasileira que você aí do outro lado admira. Pensa aqui comigo quantas empresas brasileiras funcionam exatamente como a IP, com capital fechado, com empresas tomando conta, com 2 ou 3 gerações trabalhando dentro da empresa, com toda a família ainda no operacional. A JBS começou assim, a Magazine Luiza também. Todas elas, no seu DNA, têm a mesma estrutura. Família olhando família. E todas também têm a mesma vulnerabilidade que é a IP. A gente só não viu acontecer ainda. E agora tem uma pergunta que eu quero que você responda. Se você tem empresa, na sua empresa, existe alguém que consegue parar a sua decisão contra a sua vontade? Não é quem te dá conselho, não é quem você escuta, não é quem te questiona numa reunião. É simplesmente se existe alguém que consegue parar uma decisão sua. É saber se alguém tem o poder real de simplesmente te dar uma segurada numa coisa que vai te dar dinheiro hoje, mas que pode te trazer um problema daqui a 2 anos. Se a resposta é ninguém, toma cuidado, porque você pode ser a próxima IP, só que a sua Anvisa ainda não chegou. Eu não tô te falando que você precisa de sócio externo, não tô te falando que você precisa de gente de fora simplesmente te pressionando, ou enfim, exatamente como acontece em empresas que têm o capital aberto. Tô te falando que é muito interessante você pensar em criar, pelo menos artificialmente, alguém que tem um poder real de te pausar em alguma coisa errada que você tá fazendo e que não vai afetar simplesmente aquele resultado do mês em específico, mas que pode afetar alguma coisa muito pior lá na frente. Empresa familiar que cresce sem criar freio externo, geralmente tem data de validade. E para terminar aqui, a pergunta real não é se a IP vai sobreviver. É claro que ela vai. É uma marca forte, tem uma distribuição única, 75 anos de história, ela aguenta esse tranco. A pergunta que fica aqui é quantas outras empresas grandes familiares que existem no Brasil que estão exatamente no mesmo erro que a IP, e a gente simplesmente não viu isso acontecendo ainda. Eu quero que você me conte aqui nos comentários qual outra empresa brasileira que você acha que está correndo esse mesmo risco. Escreve aqui embaixo para eu saber. Então é isso, se você chegou até aqui, já clica no botão de se inscrever aqui embaixo, já dá o like no vídeo também para você mostrar para a plataforma que você curte esse tipo de conteúdo e compartilha esse vídeo com a galera. Beleza? É isso, galera. Valeu, eu fui!